jovens, tudo bem? Professora Bia aqui. Pessoal, eu resolvi gravar uma videoaula pra vocês, porque vocês falaram que aprenderam mais com esse conteúdo, então é uma maneira de vocês fazerem o exercício dessa semana de maneira correta, tirarem dúvidas sobre os assuntos que a gente tá estudando e aprofundarem o conhecimento de vocês sobre o que vocês leram até agora, beleza? Eu passei 2 textos para vocês. Eu passei um texto sobre formação dos estados e monarquias nacionais e passei um texto sobre reforma e contra-reforma nessas 2 semanas, tá? Então essa videoaula vai tentar englobar esses 2 conteúdos, tá bom? Então peço para que vocês prestem bastante atenção e tirem dúvidas caso fique alguma coisinha pendente, tá? Então vamos falar um pouquinho sobre formação dos estados nacionais. Lembrando, isso é um fenômeno que aconteceu na Europa, tá, pessoal? Porque a gente estava estudando Idade Média e a Idade Média também é um fenômeno típico da Europa, beleza? Eu quero que vocês prestem atenção no seguinte. Quando eu falo formação das monarquias nacionais, eu preciso que vocês tenham em mente o finalzinho da Idade Média na cabeça. O poder do senhor feudal tá acabando e a figura do rei tá saindo à frente, ela tá tomando a frente nesse processo, tá? Não só o rei é apoiado por uma classe social nova que apareceu na Idade Média, a burguesia, os comerciantes, tá certo? Daqui a pouco vocês vão entender por que para a burguesia é tão importante apoiar o rei e vice-versa. Tá bom? Pessoal, então, basicamente, entre o século XI e o século XV e XVI, né, os reis, eles vão começar a buscar um espaço, tá? Na Europa, no finalzinho da Idade Média, o poder era descentralizado, vocês lembram disso? Então, cada um governava o feudo, outro governava outro, o rei mandava, mas não mandava em tudo, enfim, né? Os reis, então, eles vão começar a buscar o seu espaço neste momento, tá? Então, eles vão querer formar as suas monarquias, tá bom? Primeiro, o que é uma monarquia? Quando eu falo de monarquia, eu tô falando do governo dos reis, tá certo? Quando eu vou falar de formação de estados nacionais, eles seguem algumas lógicas, tá? Então, primeira coisa que eu quero que vocês pensem, monarquia é o governo do rei. Qual classe social mesmo que apoiou esse rei para buscar formar sua monarquia? Os burgueses, tá? Para você formar uma monarquia, um estado nacional, você precisa de algumas coisas. Primeira coisa, quais são as características de um Estado nacional? Para você ter um Estado nacional, você precisa de um território, né? Um espaço geográfico, qual as pessoas se reconheçam como pertencentes a ele, tem um sentimento por aquele espaço, sentimento por aquele local. Então, para você ter um Estado nacional, você precisa de um território, um limite territorial. Outra coisa que você precisa neste momento, você precisa de uma moeda comum. Aqui no caso do Brasil, nós não somos uma monarquia, mas nós usamos uma moeda comum, uma coisa chamada real, certo? Naquela época, pessoal, na Idade Média, os feudos, cada um tinha uma moeda. E aí imagina o burguês para fazer comércio nesses feudos, ele tinha que ter moedas de todos os feudos possíveis, então eles ficavam loucos com isso, certo? Então para os burgueses era ruim ter um monte de moeda, então ele viu na figura do rei uma figura que poderia unificar tudo isso. Então por isso que eles apoiaram a formação das monarquias, como eu tinha mencionado para vocês anteriormente, tá? Então, se tem um rei, ele pode deixar tudo plano, tudo padrão. Então, a moeda vai ser única naquele território todo. O idioma vai ser um naquele território todo, certo? Outra coisa, se tem um território comum, se tem uma moeda comum, vai ter um exército comum, né? Cada nobre vai ter um exército seu, tá? Então, esse exército comum, essa força militar comum, pertenceria ao rei, e o rei que daria ordem para eles resolverem os conflitos, tanto internos quanto os externos, tá? Além disso, o que banca tudo isso, pessoal? Para manter um exército, para manter uma monarquia, você precisa de dinheiro, tá? Ou seja, precisa de impostos. Isso também é uma característica da formação dos estados nacionais, tá? Então, eles vão cobrar impostos das outras classes sociais para manter tudo isso funcionando. Uma outra característica, pessoal, é o que nós chamamos de burocracia. Professora, o que é isso, pelo amor de Deus? Burocracia, vocês vão ouvir muito essa palavra, principalmente se vocês forem funcionários públicos futuramente, como é o meu caso, tá? Burocracia são todos os funcionários que fazem essa máquina governamental funcionar, tá certo? Então, cada um tem uma função e isso vai auxiliando o rei a governar e assim por diante, tá bom? Tudo isso é característica da formação do Estado Nacional, beleza? Então, isso ao longo do tempo, eles foram ajeitando para ir formando os Estados Nacionais ou os países como nós conhecemos hoje, propriamente dito, tá? Nós vamos focar em 4 países da Europa especificamente, tá bom? Nós vamos falar um pouquinho de Portugal, um pouquinho de Espanha, França e Inglaterra, tá? Então, o primeiro termo aqui que eu gosto de usar, o primeiro país que eu acho mais fácil pra gente aprender, é sobre Portugal e Espanha, né? Os dois, na verdade. Por quê? Porque está tudo interligado, né? Essa formação do Estado Nacional dele, a consolidação do rei, do poder, esse tipo de coisa, o deles veio de um mesmo processo, tá? O nome desse processo é Guerra de Reconquista. Professora, o que é isso? A Guerra de Reconquista, pessoal, é uma guerra entre os cristãos e os muçulmanos que estavam ocupando a Península Ibérica,
onde fica Portugal e Espanha, né? Então, os muçulmanos, eles ocuparam aquela região e os reinos, aos poucos, eles foram se unindo para expulsar os muçulmanos daquela região, tá? Por fim, eles conseguiram, não vou me estender muito no processo porque está lá no texto, tá bom? Mas, enfim, foi formado o país Portugal, depois dessa guerra de reconquista. Depois, com a união de dois reinos que haviam na Península Ibérica, o reino de Castela e o reino de Aragão, foi formada a Espanha. Então, o Fernando de Aragão casou-se com a Isabel de Castela, que eram dois reinos ali. Eles dois se juntaram e formaram o que nós chamamos de Espanha atualmente, tá? A Isabel e o Fernando de Aragão tiveram uma filha, chamada Catarina de Aragão. Guarda este nome, daqui a pouco eu volto nesta moça. Beleza? Perdão. Vamos lá. França e Inglaterra, elas também têm uma ligação para formar o seu Estado Nacional, tá? É devido à Guerra dos 100 Anos, que vocês já estudaram bastante, tá bom? Então, não vou me alongar muito nisso, porque eu já expliquei um pouquinho na aula anterior, certo? Então, formados esses países, nós voltamos, então, à questão principal da Idade Média, que no caso era a religião, né? E ainda vai ser um ponto principal na Idade Moderna. Só que as pessoas vão começar a contestar a religião, tá? Então, prestem muita atenção no que eu vou contar aqui para vocês, beleza? No finalzinho da Idade Média, tem a Guerra dos 100 Anos, que eu já tinha mencionado. Ao final dela, nós começamos um período chamado Idade Moderna, tá? O que é uma coisa moderna? Quero que vocês pensem aí depois, tá? Modernidade, pessoal, a gente tem que usar esse termo com bastante cuidado. Geralmente a gente usa para as pessoas, né? Ah, fulano usa roupa moderna, né? Isso é uma coisa moderna, tecnologia. Só que assim, pessoal, esse termo moderno, a gente tem que ter cuidado para usar, porque ele, como eu posso falar? Ele diminui o anterior. Então, por exemplo, tudo que é bom é moderno, veio depois. O antigo não interessa. Lembra que eu falei que a Idade Média tá apelido de Idade das Trevas? Sendo que não foi bem assim? Então, a gente tem que tomar cuidado com esse termo modernidade também, tá? Não é tudo que é moderno é uma coisa melhor do que era antes. Cada período deve ser analisado com bastante cuidado e com particularidades específicas, tá bom? Então, começa o que a gente chama de Idade Moderna. Tá? A Idade Moderna, pessoal, pelaquela linha do tempo, ela vai começar em 1453, com a queda de Constantinopla, tá? E só vai terminar em 1789, com a Revolução Francesa. Então, a gente vai estudar a partir de agora todo esse meio. O que aconteceu na Idade Moderna? Tem um monte de coisa pra gente estudar, tá? Então, eu vou falar de uma coisinha muito legal e bonita aqui agora, chamada Reforma Protestante. Isso tá mais comum na vida de vocês do que vocês acham, tá? A reforma protestante, ela que vai gerar o que nós chamamos hoje em dia de religião evangélica, tá? Então prestem muita atenção, essa é a base de todas as religiões que se denominam evangélicas ou protestantes, então é dado o nome aqui, beleza? Então prestem muita atenção, tá? Pessoal, a Igreja Católica, como eu falei pra vocês, ela tinha um poder muito imenso na Idade Média e na Idade Moderna também, tá? Ela se aliou aos reis, certo? Só a burguesia não gostava muito dela. Eu já vou explicar por quê, tá? Pessoal, já no século XIV, muita gente estava insatisfeita com a Igreja Católica por uma série de razões. Primeiro, a Igreja Católica tinha muita influência sobre os reis. Então, se a igreja falasse uma coisa, o rei ia concordar e acabou. Então, o pessoal já ficava meio assim, né? Por que a igreja está interferindo na política? Isso não deveria acontecer, certo? Esse incômodo vinha principalmente dos burgueses. Então, os burgueses olhavam toda essa influência que a Igreja Católica tinha e ficavam, sei. E outra coisa, os burgueses, por serem comerciantes, eles focavam muito no lucro, certo? A Igreja Católica, ela tinha um dogma que focava acima da pobreza. Então, se você é pobre, se você é humilde, se você tem boas ações na sua vida, você vai pro céu, não por ser rico, né? E os burgueses, sendo comerciantes, eles praticavam uma coisinha chamada usura. Professora, que palavrão é esse? Usura é a prática do empréstimo a juros. Então, por exemplo, eu, Bia, empresto R$100 para você. Até você me devolver, você tem que me dar tanto de juros. A igreja condenava isso, eles achavam absurdo os burgueses fazerem essa prática. Então, os burgueses e a Igreja Católica tinham esse ranço entre um e outro por causa dessa prática da usura, certo? E algumas pessoas começaram a questionar o poder da Igreja Católica, as ações da Igreja Católica. Nem todos os padres eram 100% comprometidos com o que a igreja pregava, tinha padre que se envolvia em confusão, tá certo? Tinha uma série de problemas. Então, dois rapazes começaram a questionar, né? São os primeiros protestantes que a gente fala, os primeiros a protestar contra a Igreja Católica, questionar os seus dogmas, questionar as suas práticas, tá? O primeiro é John Wycliffe e o segundo é Ian Hus, tá? O primeiro, John, ele foi preso, excomungado. Pessoal, sabem o que é excomungado?
Excomungado, para quem é cristão católico, deve saber disso. O ato principal da igreja é comungar, receber o corpo e o sangue de Cristo. Quando uma pessoa é excomungada, ela é expulsa da igreja católica, ela é proibida de comungar. Então isso era a coisa mais severa que poderia acontecer com alguém que era cristão. Era inferno na certa, tá? Diferente do John, o Ian Hus, ele foi condenado à morte, porque naquela época estava acontecendo a Inquisição. Quem era contra a igreja católica, quem propusesse novas ideias, sem pensar duas vezes, tá certo? Um tempinho depois, né, isso eu tô falando do século XV e do século XVI, a igreja católica começou a enfrentar alguns problemas. Quais problemas, professora Bia? Primeiro, muita gente começou a questionar exatamente essas práticas da igreja. Por exemplo, a missa era realizada em latim. Latim, como vocês sabem bem, eu espero, era a língua oficial do Império Romano. Então, como o cristianismo surgiu em Roma, eles ainda mantinham essa prática. Outra coisa, as missas eram realizadas de costas para o público. Então, o padre, ele ficava de frente ao altar e de costas para o público em latim. Então, as pessoas não entendiam muita coisa, mas iam lá porque tinha que ir. Grande parte era cristã e fazia esse ato. Certo? Então, nem todo mundo entendia ou podia compreender o que estava escrito, na Bíblia, esse tipo de coisa. Certo? E aí as coisas pioraram. Um papa chamado Leão X, ele queria construir a Basílica de São Pedro. E vendo que estava faltando dinheiro para isso, o Papa Leão teve uma ideia genial. Ele falou, olha, eu vou vender uma coisa chamada indulgências. Pessoal, indulgência era basicamente a venda do perdão dos pecados. Então, por exemplo, eu cometi um pecado horrível. Eu ia lá, dava uma quantidade de dinheiro e estava perdoada. Eu basicamente comprei o meu perdão, certo? E nisso as pessoas que questionavam a igreja católica ficaram doidas. Falaram, como você vende o perdão? Como você faz um negócio desse só para terminar de construir a basílica? Isso é absurdo. Chega, eu não aguento mais a igreja católica, certo? E aí surge então um rapaz que vai entrar para a história neste momento, um monge chamado Martinho Lutero. O que o Lutero vai fazer? O Lutero, como eu falei para vocês, ele é um monge, certo? E ele vai questionar a igreja católica, ele já questionava ela fazia bastante tempo, certo? E devido a essa venda de indulgências, ele rompeu com a igreja católica, foi até a catedral de Wittenberg, ele colocou lá 96 teses, 96 teorias, motivos para questionar a igreja católica lá na porta da igreja. Quando as pessoas dessa igreja viram o que estava escrito lá, ele foi excomungado também, ele foi expulso da igreja católica, certo? E nisso ele teve que fugir para não ser morto, porque havia inquisição, havia perseguição de quem questionasse a igreja católica, certo? Então ele acaba fugindo. Só que o Lutero, ele estava num território que não estava unificado ainda, não tinha uma monarquia nacional. O território da Alemanha era dividido em vários locais também naquela época. E muita gente também estava cansada da influência da igreja católica. Os nobres queriam as terras da igreja, que eram muitas, e as pessoas também estavam cansadas de enviar dinheiro para Roma, né? Os camponeses estavam cansados de servir a igreja. Então o Lutero, ele viu um espaço para crescer nesse contexto, né? Então, o Lutero, ele vai formar uma religião chamada luteranismo, né? Que segue o seu nome. Então, o luteranismo, pessoal, ele tem alguns princípios básicos. A primeira coisa, Lutero acreditava que a salvação vem apenas da fé, tá? Então, não adianta você comprar seu perdão, não adianta você ser bom na vida. A sua fé que vai te salvar. É o básico, você precisa de fé. Segunda coisa, é permitida a livre interpretação dos evangelhos. Ou seja, os fiéis não só podiam, como deveriam interpretar as escrituras sagradas. Não é só ler lá o que está escrito na Bíblia e falar tudo certo. Eles podem ler e pensar sobre isso, e questionar isso. Tá certo? Outra coisa que o Lutero pregava, a negação da veneração de relíquias e imagens, tá? Então, por exemplo, a igreja católica tinha os santos, né? Se você vai numa igreja católica, tem imagens, né, ao redor, tinham vitrais com os desenhos da vida de Cristo, tudo isso, né? E ele também negava as penitências e as peregrinações. Caso vocês devem lembrar das cruzadas, lembra que eu falei que eles iam para Jerusalém peregrinar, né, achando que iam ser livres do pecado, porque era um caminho muito longo? Lutero não gostava desse tipo de coisa, tá? Então, para o Lutero era a fé que salvava as pessoas, tá bom? Lutero, ele vai traduzir a Bíblia para o alemão, que era a linguagem dele, certo? Para mais pessoas terem acesso ao que estava escrito lá, já que a Bíblia antigamente, como eu falei, era só escrita em latim, tá? Outra coisa, a igreja de Lutero, pessoal, ela não tem padres, tá? Quem é o sacerdote dessa igreja são os pastores. Muita gente vai pegar uma referência agora, beleza? E os pastores, eles são livres para casar e constituir família. Eles não têm que ficar solteiros como a igreja católica prega com os padres, tá? Beleza? E então essas ideias do Lutero, elas se espalharam por toda a Europa,
tá? E ela influenciou mais outros dois pensadores que a gente vai falar agora. Então, o francês João Calvino e o rei da Inglaterra, na época, um cara chamado Henrique VIII. João Calvino, pessoal, ele começou a questionar, então, a religião católica depois que teve contato com as ideias do Lutero, tá bom? Então, ele fundou o calvinismo, tá? As ideias do calvinismo, por exemplo, ele não condenava o empréstimo a juros, a usura que eu tinha falado pra vocês, então ele não condenava isso. Ele ensinava que as pessoas poderiam multiplicar as suas riquezas e que ser rico não era um motivo para você ir pro inferno, que não era pecado, tá? Diferente da religião católica, tem uma passagem da Bíblia que diz que é mais fácil um camelo passar por uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Calvino criticava isso, falava, não é problema ser rico, porque você vai pro céu pela quantidade de trabalho justo e honesto que você pratica. Então, quanto mais riqueza, melhor, porque você trabalhou muito, então você vai pro céu dessa maneira, certo? E você ser rico era um sinal de destino, então tá no seu destino ser rico, ponto, e acabou. Beleza? Então, o calvinismo, ele atraiu muito dos burgueses por causa dessa sua filosofia. Então, muitos burgueses converteram ao calvinismo e começaram a seguir essa religião, certo? Por último, mas não menos importante, eu quero que vocês, principalmente as moças, prestem muita atenção neste rapaz. Na Inglaterra, a Inglaterra era governada por um rei chamado Henrique VIII, tá bom? Na Inglaterra, esse rompimento com a Igreja Católica foi o único país que se deu por motivos políticos e não por religiosos, tá? Eles estavam de boa com as ideias da igreja, mas aconteceu um motivo. Melhor, dois motivos. Primeiro, a igreja tinha muitas terras na Inglaterra, então os nobres começavam a cobiçar a terra da igreja. E outra coisa, Henrique VIII, ele queria se divorciar. E o divórcio era proibido pela igreja católica. Então ele falou, olha, Papa, eu quero me divorciar, eu não suporto mais a Catarina de Aragão. Não falei pra vocês guardarem esse nome? Olha a menina de novo. Certo? Eu quero me divorciar da Catarina de Aragão. E o Papa olhou pra ele e falou, meu filho, você se casa e quando você se casa, você diz até que a morte o separe. Ela não morreu. Ou seja, você não pode se divorciar. O divórcio foi negado. Então, Henrique VIII ficou pistola e ele resolveu romper com a igreja católica e fundou uma igreja só para poder casar de novo. Né? Então, ele fundou a igreja anglicana, que existe até hoje na Inglaterra. Tá? Diferente da igreja católica, quem é o chefe dessa religião não é o Papa, é o próprio rei. Então, o rei é o chefe da religião, ele dá as regras. Beleza? Então, assim, o Henrique VIII, pessoal, uma curiosidade, ele se casou 6 vezes. 6 vezes, né? O rapaz não era fraco, não. Henrique VIII, então, ele casou primeiro com a Catarina de Aragão, que eu já mencionei pra vocês. A Catarina de Aragão era mulher do irmão dele. O irmão dele morreu, então, por tradição, né, eles se casaram, mas eles se gostavam. Enfim, a Catarina de Aragão deu uma filha pra ele, a Maria I, certo? Ela vai aparecer na história depois de novo. Só que a Catarina de Aragão não deu filhos homens pra ele. Então, foi um dos motivos do divórcio, tá? Enfim, eles se divorciaram, certo? Aí ele se casou depois com uma dama de companhia daquela época chamada Ana Bolena. A Ana Bolena também não gerou filhos homens para ele, mas gerou uma mulher que vai ficar muito conhecida na história, Elizabeth I. Não tô falando dessa rainha agora, hein? Essa é Elizabeth II, tá bom? Então, ela não gerou filhos homens para eles. Resumindo, para pedir o divórcio, ele alegou, né, que não tinha filhos homens, e ela morreu decapitada. Decapitada. Certo? Terceiro, um tempo depois que a Ana Bolena morreu, ele se casou com Jane Seymour. Certo? Ela era dama de companhia, e ao contrário das duas outras esposas, ela gerou filhos homens para ele, certo? Mas ela acabou morrendo em consequências do parto desse menino. Então ela é a única rainha que foi enterrada com honras mesmo de rainha, a única esposa de Henrique VIII que foi enterrada com honras de rainha, certo? Depois, ele se casou com Ana de Cleves, que foi uma esposa de 6 meses. É uma esposa, né, não é oficial, por assim dizer, né? Ela aceitou depois da separação e manteve uma relação bem de boas com o rei. Depois, ele se casou com Catherine Howard. Quando ele se casou com essa moça tinha 16 anos. E o Henrique VIII tinha 49. Certo? Ela foi acusada de adultério, ou seja, traição, e acabou decapitada, assim como a Ana Bolena. Certo? Por último, mais ou menos importante, ele se casou com Catarina Parr. Essa última esposa dele teve uma influência muito grande na educação, né? Ela valorizava muito a educação e tradução das obras para a igreja anglicana, para valorizar essa, né, religião deles, que eles criaram ali, tá? Então, qual é a lição que Henrique VIII nos traz? Você jovem que quer ser tratada como uma rainha, cuidado, você pode esbarrar com Henrique VIII por aí, certo?
Vamos lá, brincadeiras à parte. Pessoal, o Henrique VIII também, uma curiosidade, ele era muito versado em música. Então ele compunha músicas. Tem músicas na atualidade, depois eu vou deixar o link aqui pra vocês, se vocês tiverem curiosidade, né, em consultar. Tá certo? Com esses movimentos grandes de contestação da igreja, a igreja vai começar a ficar pistola, vai começar a perder um monte de fiéis, perder, né, o lucro do dízimo, perder território, perder uma porrada de coisas. A gente precisa fazer alguma coisa, tá? Então o que eles vão fazer? Eles vão fazer um movimento chamado Contra-Reforma. Um movimento para recuperar os fiéis que eles tinham, para recuperar o prestígio que eles tinham, o poder que eles tinham, certo? Então vamos lá. Para conter esse avanço do protestantismo, a igreja resolveu se reformular, certo? E começou a se reestruturar. Eles realizaram uma coisa chamada Concílio de Trento, tá bom? Esse concílio demorou bastante, mas ele elaborou regras para a igreja católica que são seguidas até hoje em grande maioria, tá? Então ele organizou a disciplina do clero. Então, um cara para se formar padre, ele tem que fazer seminário, ele tem graus de graduação para subir até que se virar cardeal, papa e assim por diante, tá? Esse concílio, ele reafirma que a fé e as boas intenções, as boas ações que você faz são a única maneira de levar você para o céu, certo? A única instituição que pode e deve interpretar a religião é só a igreja que deve fazer isso, tá? Mantém o culto à Virgem Maria e às imagens, tá bom? E reafirma que o Papa é a autoridade máxima da igreja. E o Papa saiu muito fortalecido dessa contra-reforma, tá? E uma outra coisa que é principal lembrar, tem alguns países que são considerados países muito católicos, como Portugal e Espanha. Então essas reformas protestantes, elas não tiveram tanta força em Portugal e Espanha. Muito pelo contrário, as pessoas que eram protestantes eram perseguidas nesses locais, tá? Porque eram países extremamente católicos, tá bom? E neste contexto também havia a Inquisição, tá? Então muita gente, eles retomaram o Tribunal da Inquisição e muita gente era perseguida, morta, torturada, tá? Pra não seguir as outras religiões, pra não contestar a Igreja Católica, tá bom? E por fim, no Concílio de Trento, que é muito importante, que eu quero que vocês lembrem, foi criada a Ordem, né, a Companhia de Jesus, basicamente, a Ordem dos Jesuítas, tá? Essa Ordem dos Jesuítas vocês já devem ter ouvido falar quando a gente fala de história do Brasil, tá bom? Quando a gente fala de história do Brasil, vem uma companhia para catequizar os índios. Então, essa Ordem de Jesus, ela foi criada por Inácio de Loyola em 1534 e ela vai servir para catequizar os indígenas. Então, pessoal, nesse processo de contra-reforma, a igreja ainda saiu fortalecida e na busca de novos fiéis nas terras desconhecidas, no processo das grandes navegações, tá certo? Então é basicamente isso, eu espero que vocês tenham gostado, espero que tenha ficado claro, tá? Qualquer coisa me chamem nas redes sociais, postem no blog, tá certo? Eu estou sempre disponível, vocês sabem disso, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, espero ver vocês logo, até mais!